Vamos lá, pessoal. Hoje então, a gente vai ver, a gente vai estar no assunto, né, de redes neurais artificiais, tá? Que foram aí uns modelos que foram, né, e depois passaram a ser, né, os modelos mais utilizados, principalmente por conta da questão de deep learning, tá? Bom, então a gente vai ver as questões fundamentais aqui de redes neurais, tá? Ou também redes neurais artificiais. Então, basicamente, a ideia, né, dessas redes neurais foi, de alguma maneira, no início, né, finalzinho até de 40, Rosenblatt, ele começou a brincar, né, com essa história de modelar matematicamente, né, o funcionamento do nosso neurônio. Depois tivemos, né, o modelo de McCulloch e Pitts, de um neurônio, né. E aí, então, essas pessoas, esse grupo de pesquisadores começaram, então, a estudar modelos, como é que a gente conseguiria modelar matematicamente o funcionamento de um neurônio. Então, assim, eu não sou muito bom em desenhos, mas basicamente, suponha que aqui seria mais ou menos, né, o que seria um neurônio, tá? Então, nós temos aqui os dendritos, tá? Temos o núcleo, tá certo? E aqui são os axônios, né? Então, basicamente, a ideia é o quê, né? Que os axônios, como é que é feita a questão, né? Da sinapse, né? Da passagem de informações, né, entre neurônios. Então, a ideia é que os axônios de um neurônio, né? Eles recebam as informações passadas pelos dendritos de outros neurônios. Então, é que, basicamente, né, é nessa região que acontece, né, a troca de informações. E aí o pessoal, eles começaram a pensar, né, como é que eu modelaria, como é que eu consigo modelar matematicamente o neurônio? Então a ideia é que basicamente o sinal, né, ele acaba passando por essas estruturas, tá? E dependendo da intensidade do sinal que eu consigo representar informações, né? Então assim, matematicamente falando, o neurônio, tá? Ele pode ser representado da seguinte maneira, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos dizer, gente, eu vou explicar depois o que são esses índices para vocês, tá? Então, suponha que eu tenha N entradas, certo? N mais 1, a gente vai ver o que é. Eu vou explicar o que é de cada um disso aqui para vocês. Então, a ideia, pessoal, é que cada uma dessas entradas corresponda, tá, a um axônio, a algum dendrito. Bem? Aí o que acontece? Tá? Esse fluxo de informações, eles vêm para cá, né? Atingem o núcleo, né? E depois eu tenho um sinal que ele é disparado, uma saída, né? Que eventualmente acaba, né? Desculpa colocar a informação nesse sentido, ele passa pelo núcleo e eu tenho uma saída do sinal que ele é disparado para o próximo neurônio. Certo? Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Então, essa aqui é a representação de um neurônio, tá? E eu tenho associado, né, a cada xi, eu tenho um peso, tá certo? Deixa eu trocar de cor, pessoal, só para ficar melhor aqui. Vamos lá. Tá? Então, aqui eu tenho o x0, o x1, o x2, até o xn, certo?
Aqui eu vou ter o núcleo e a saída. Então essa aqui, pessoal, seria a modelagem matemática do neurônio. Nós temos associada a cada entrada um peso, tá? Que ele vai modular a quantidade de informação que vai passar. Tá? Então isso aqui, pessoal, é o que a gente chama... Depois a gente vai ver esse desenho melhorzinho. Isso aqui é a nossa entrada. Isso aqui, esse meu núcleo, né? A gente chama de função de ativação. E nós temos aqui a saída. Tá? Então essa seria a modelagem básica de um neurônio. A gente vai entender o que significa então esses X e esses pesos, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer esse desenho novamente aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Então tem o x0 que tem uma conexão ali com o peso W0. Tem o x1 em que eu tenho associado o W1 e vamos até o xn, né? Que eu tenho o Wn associado, todos eles acabam entrando numa função de ativação e eu tenho uma saída que vai passar para o próximo neurônio. Mas por enquanto a gente só tem um único neurônio, tá? Esqueçam então que eu tenho aí uma cadeia de neurônios, tá certo? Olha que interessante, pessoal. Esse primeiro modelo que a gente vai estar estudando é um classificador que chama-se perceptron, tá? O perceptron, então, na verdade, a gente vai ver como é que ele funciona, lembra? Então, com a parte de classificação de padrões, a gente começou com a regressão logística, agora a gente vai ver o perceptron. Tá? E o perceptron é a base para as redes neurais, né? Que a gente tanto ouve falar. Bom, então, basicamente, o que acontece? Imagine, então, pessoal, que isso aqui é minha entrada, meu neurônio, tá certo? O que é minha entrada? São as minhas características, aquele meu vetor x que pertence a R de n mais 1. Lembra que a gente utilizou tanto na regressão linear quanto na regressão logística? Olha que interessante. E para cada entrada, então quem é x0? Né? Seria a característica 0 desse meu ponto x, que a gente sabe que estava valendo 1 sempre, né? E eu vou ter o x1, x2 até o xn, como a gente tem representado aqui. Tá certo? Legal. Então, deixa eu só... Uma entrada x pertence a Rn mais 1. Esse aqui, pessoal, a gente chama de bias. É o bias da rede neural. Tá? Mas a gente também vai ver o que seria isso aí. Legal. Aí o que eu faço com esses pesos e essa entrada? De maneira igualzinho, pessoal, como a gente fazia com a regressão linear, regressão logística. Qual é o montante de informação, pessoal, que vai chegar na entrada do núcleo, né? Dessa minha função de ativação? Vai chegar o quê? O que a gente sempre viu, né? Que é o nosso W transposto X. Olha que interessante. O que é W transposto X? É o somatório dos I's, né? De quem? WI, né? XI. Ou o somatório dos J's. A gente estava associando o J, se eu não estou enganado, né? O I era o número da amostra. Tanto faz aqui nessa explicação. Tá? Aí o que vai acontecer? Nós temos, então, esse W transposto X, ele vai passar pela função de ativação, uma função G qualquer. E a saída disso vai ser o quê? A estimativa do meu classificador. Tá certo? Olha que interessante. Tá? Então a saída é HWX, que é quem? É a função de ativação de W transposto X, que é a entrada. Esse é o perceptron, de maneira geral. Tá? Então, agora, qual é existe um grande debate acerca das funções de ativação, né? Que função de ativação que eu devo utilizar, etc. e tal, né? Veja bem, se você tem um problema cuja saída tem que ser entre 0 e 1, por exemplo, que função de ativação que você vai utilizar? Né? Quer dizer, que função de ativação você sabe que
independentemente da entrada, ela produz algo entre 0 e 1. Uma função de ativação bastante utilizada é a sigmoide, do regressor logístico, função sigmoide logística. Ou então a função de ativação utilizada é essa daqui, né? Que é aquele que a gente viu, tá? Onde no caso Z, a gente troca por W transposto X, nesse nosso exemplo. Tá certo? Olha que interessante, né? E o perceptron, né, com uma função de ativação com função de ativação logística, ele é muito similar a um regressor logístico. O modelo é parecidíssimo. O que vai mudar é como é feito o aprendizado de quem? Dos pesos. Mas o modelo em si é o mesmo, né? Ou seja, eu tenho uma função base que é um hiperplano, submeto ele numa função logística, que é meu W transposto X, né? Eu entro numa função logística, aqui é meu G, tá? E tenho uma saída. Não é muito bem aqui, mas tem uma saída. Tá certo? Então essa é a ideia, tá? de perceptron, basicamente. Tá? E existem também outras funções, como por exemplo, tem a função por limiar, né? Ou função threshold. Qual que é a função threshold? Isso para a função de ativação. Tá? Ela fala que o g de x é 1 se o W transposto x for maior ou igual a um θ, ele é 0 se o W transposto x for menor do que θ. Basicamente é o seguinte, né? Eu tenho o W transposto x que está chegando aqui. Se ele for maior ou igual a θ, que é um outro parâmetro, eu jogo 1 na saída. Se não, eu jogo 0. Tipo, ativou ou não ativou? Tá? Basicamente essa é a brincadeira. Tudo bem? Então o que é importante a gente saber é que no Perceptron, a gente vai ver, pessoal, que o Perceptron ele também consegue, né, desenhar, o objetivo dele é desenhar retas ou hiperplanos, né, de tal maneira que o espaço seja separado. Então, o Perceptron não desenha, por exemplo, superfícies não lineares, tá? Legal. Vamos ver algum exemplo, pessoal, aqui de como é que eu uso, tá certo? Um Perceptron. Um problema bastante clássico é essa daqui, ó, essa funçãozinha. Imagina o seguinte. Suponha que eu tenho um problema com duas características. x1, tá? E x2. E elas são características binárias. Ou seja, x1 e x2 têm valores 0 ou 1. Tá certo? Bom, vamos considerar aqui a função. Olha só, eu vou fazer, pessoal, um perceptron que resolve para mim o problema da função AND. Tá? Olha só, eu quero implementar isso aqui. Qual é a saída que eu quero? x1 AND x2, que é o AND lógico. Então, basicamente, pode fazer o perceptron para continhas quaisquer. Olha que interessante. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um bias aqui, que meu x0, que vale 1. Depois a gente vai ver, tá? Eu tenho a entrada x1. Imagina como se fosse um circuitinho lógico que a gente está fazendo, tá? Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui minha função g e eu tenho a minha saída, tá? Legal, que é o nosso, né? HW de x. Vamos supor, pessoal, que de alguma maneira eu tenha descoberto esse conjunto de pesos aqui, ó, tá? Isso aqui é um outro problema que a gente vai ver. Na verdade, descobrir os pesos é o algoritmo de aprendizado do Perceptron, tá certo? Lembrando, né, que então o que acontece agora, tá? Como é que ficaria minha função de ativação? Olha só. Vou trocar de cor aqui. Como é que seria? Quem que é o HW de x? Como é que vai ficar? É um G, tá? Que multiplica quem? Nosso G é sigmoide ainda, tá? Menos 30 mais 20 que multiplica x1 mais 20 que multiplica x2, tá? Na verdade seria o quê? Menos 30, né? Que multiplica x0. Só que o x0 vale 1.
Então, por isso que eu coloquei só menos 30. Essa é a minha função verde que eu tenho que fazer. Lembrando, né, que uma sigmoide, pessoal, no valor de mais ou menos 4,6, ela já satura em 1, tá? E no valor aqui de menos 4,6, ela já satura em 0. Tá? Era para ser uma sigmoide melhorzinha aqui, vamos supor uma. Tá? Legal. Então, o que acontece? Quero dizer para vocês que um G de menos 4,6 já é aproximadamente 0. Ao passo que um G de 4,6 já é aproximadamente 1. Tá? Vou montar essa tabela verdade aqui, ó, do jeito que a gente está acostumado a fazer lá na escola. Tem as características aqui, certo? Tem a saída. Então vamos lá. Vou montar a minha tabelinha verdade aqui. Olha que interessante. Vamos lá então, pessoal. O que acontece se... Estou nessa linha aqui. Se o x1 for 0 e o x2 for 0. É só colocar na fórmula, tá? Isso que a gente está fazendo, ó. Vamos lá. Qual que vai ficar? Vai ficaria o quê? O g de menos 30 mais 20 vezes 0, que é o x1 mais 20 vezes 0, que vai dar igual ao quê? G de menos 30, que é o quê? Aproximadamente 0. O que acontece agora? x1, 0, x2, 1. Menos 30, vou mais rápido aqui, tá? Mais 0, mais 20, igual a g de menos 10, que é igual a 0. Tudo bem? Estou só colocando, substituindo aqui ó, o x1 e o x2. Nessa outra situação, g menos 30 mais 20, certo? Que é igual a g de menos 10, que vai dar 0. E aqui eu tenho g menos 30 mais 20 vezes 1, mais 20 vezes 1, que vai dar o que? G de 10, que é 1. Olha que interessante que a gente acabou de descobrir agora. A gente fez um perceptron, tá? Que calcula o end, lógico. Tá certo? Olha só que legal. Tá? Ah, mas tudo bem, você chutou esses valores. Ó, deixa eu ver como é que a gente faz esses valores aqui. Eu sabia que esses valores iam dar o que a gente precisava. Tá? Agora, vamos para outra situação. E se eu quiser fazer, por exemplo, o OU? Tá? Como é que eu faria o OU lógico? Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo aqui. É só trocar o peso, pessoal. É só trocar o peso dos meus neurônios, tá? Vou usar a mesma função sigmoide, tá? Mesma coisa. Que peso? O segredo é o peso, obviamente. Tá? Ele que tem que ser aprendido, tá? Então, a nossa função, a saída, né? Seria o quê? G menos 10 mais 20x1 mais 20x2. Olha que interessante. Eu só aumentei um pouquinho o peso do bias. De menos 30 eu passei para menos 10. Isso já me muda de uma função AND para uma função OR. Isso é muito interessante, né? Vamos lá. De novo. x1, x2, hw de x. Vou montar minha tabelinha verdade aqui. E de maneira similar, pessoal. Vamos lá. Isso aqui, só para agilizar um pouquinho, isso aqui vai dar g de menos 10, que tende a 0. Isso aqui vai dar g de 10, que tende a 1. G de 10, que tende a 1. E g de 30, que tende a 1. Portanto, a gente fez o quê? Né? A gente acabou implementando hw de x é quem? x1 ou x2. Lembrando, né, que o x aqui no nosso caso, né, pessoal? Aqui é R2, tá? Não estou considerando bias aqui, tá? Na entrada. Se eu assumir que ele é sempre 1, por enquanto eu posso considerar o x assim. Ou posso fazer também que o x, né,
é isso aqui, ó, né? Tudo bem? Mas como eu estou sempre usando ele como 0, a gente faz assim. Tá legal, pessoal? Essa aqui seria, então, alguns exemplos de função, de representação, né? De algumas funções lógicas básicas pelo Perceptron. Tá legal?